Sinal de alerta ligado no Fluminense para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Fique comigo até o final do vídeo que eu te conto tudo. Olá para você, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, esse é o canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição. Se você já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe este material, deixe a sua opinião, deixe o seu like, que é muito importante pra gente. Vamos falar então do jogo do Fluminense contra o Atlético Goianiense, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, as 9 rodadas finais do Brasileirão. O Fluminense, nesse momento, é o terceiro colocado com 51 pontos, 12 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, segundo os matemáticos de plantão aí, segundo o site de estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais. O Fluminense, nesse momento, tem apenas 0,5% de chance de ser campeão brasileiro. O Palmeiras, com 98%, dificilmente o Fluminense vai alcançar, ou qualquer outro clube vai conseguir alcançar o Palmeiras virtualmente campeão brasileiro de 2022. Mas ao Fluminense resta aí a briga não só pela vaga direta na Libertadores, mas também pela premiação do Campeonato Brasileiro. A gente já trouxe esse assunto antes aqui, que o vice-campeão brasileiro vai receber pouco mais de 31 milhões de reais, uma bela premiação, uma bela bolada. Então o Fluminense pode não estar mais diretamente brigando pelo título, mas ele briga pela vaga direta na Libertadores e também por uma boa grana no final do ano. Bom, mas o alerta está ligado no Fluminense, porque o Fluminense enfrenta um adversário que costuma dar muito trabalho e causar dificuldades para o Fluminense, que é o Atlético Goianiense. Há 5 jogos o Fluminense não vence o rival desta quarta-feira. A última vez que o Fluminense venceu o Atlético Goianiense foi no Maracanã pela Copa do Brasil de 2020. No entanto, no jogo da volta em Goiânia, o Fluminense foi derrotado por 3-1, levou um gol nos acréscimos, acabou eliminado. De lá para cá, o Fluminense não conseguiu mais vencer o Atlético Goianiense, inclusive no jogo da ida no Maracanã, o Fluminense também perdeu para o rival desta quarta-feira por 2-0. Para vocês terem uma ideia, o Atlético Goianiense venceu apenas 6 jogos neste Campeonato Brasileiro, um justamente contra o Fluminense. Então o alerta está ligado porque neste momento o Fluminense é o terceiro colocado, mas ele pode ser ultrapassado ainda nesta rodada pelo Corinthians e pelo Flamengo e ver o Atlético Paranaense também encostar de forma perigosa, o que faria com que o Fluminense rapidamente poderia chegar aí ao 6º lugar. E ainda tem o Atlético Mineiro em 7º, que depois da vitória contra o Fluminense acabou também de alguma forma aí entrando nessa briga, né? Vai tentar recuperar os pontos perdidos nas últimas rodadas. Nesta rodada, o Fluminense, ele enfrenta então o Atlético Goianiense e vamos saber aqui os adversários dos nossos rivais diretos por essas vagas aí na Libertadores. O Corinthians, por exemplo, que é o 4º colocado, vem logo atrás com 50 pontos, ele pega o Juventude fora de casa. A teoria, na lógica, o Corinthians vai vencer esse jogo, é o favorito. Se ele vencer e o Fluminense perder, ele ultrapassa o Fluminense. E o Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã, um jogo difícil para o Flamengo, mas por jogar em casa e pelo time que tem, o Flamengo é o favorito. Se vencer, o Flamengo empata com o Fluminense em número de pontos, empata com o Fluminense em número de vitórias, mas terá mais saldo que o Fluminense em caso de derrota para o Atlético Goianiense. Então, nessa rodada, o Fluminense já pode despencar de terceiro para 5º colocado. Por isso, o alerta está ligado. E ainda tem o Atlético Paranaense, que joga em casa contra o Fortaleza. Se vencer, vai ficar 1 ponto só atrás do Fluminense. Então, o alerta está ligado. O Fluminense está preocupado, né, porque não vence fora de casa há muito tempo. Eu já trouxe aqui a informação de que a última vez que o Fluminense marcou um gol fora de casa foi no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, aquele empate em 2-2 no início do mês de agosto. E a última vez que o Fluminense ganhou fora de casa no Brasileiro foi aquela vitória contra o Goiás por 3-2 lá na reta final do primeiro turno. Tem muito tempo que o Fluminense não ganha fora de casa no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Fluminense ganhou fora de casa foi pela Copa do Brasil, aquele jogo contra o Fortaleza, 1-0 lá no Castelão. Fora isso, o Fluminense
não tem conseguido jogar bem fora de casa. Então, o torcedor está preocupado com esse jogo contra o Atlético Goianiense por causa do retrospecto negativo contra o adversário de quarta-feira e também porque o Fluminense não vem jogando bem fora de casa, fora do Maracanã. O Fluminense precisa se recuperar, até porque nesses 9 jogos que faltam para encerrar o Campeonato Brasileiro, a gente enfrenta então o Atlético Goianiense fora. Depois, na sequência, a gente pega o América no Maracanã no final de semana. O jogo está marcado para o próximo domingo. Na sequência, o Fluminense enfrenta Avaí fora. Na 33ª rodada, volta a jogar no Maracanã contra o Botafogo. Depois pega o Corinthians fora, Ceará fora, São Paulo em casa, Goiás em casa e o Bragantino fora de casa. Essa é a rodada final, os jogos finais do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Fluminense que vai precisar vencer os seus jogos em casa para confirmar a vaga para a próxima Libertadores da América. Esse é o recado que eu queria dar a todos vocês. Fluminense e Atlético Goianiense nesta quarta-feira, jogo muito difícil. O Atlético Goianiense que não vai contar com o Wellington Rato, principal atacante deles, que inclusive marcou o gol em cima do Fluminense no Maracanã na vitória por 2-0. Um grande abraço a todos. Até a próxima, saudações tricolores!